Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês aí do outro lado? Espero que onde você estiver, você esteja bem, contente, feliz, de boa, alegre, com Jesus e com o Espírito Santo aí do seu lado te fazendo companhia, porque na companhia deles tudo fica mais fácil, mais leve e mais divertido, não é? E aí, prontos para aprender essa história linda, maravilhosa da Bíblia sobre a vida de Eliseu? Vamos ver o que a nossa história de hoje nos reserva? Então, o terrível exército da Síria estava ao redor de Israel. E talvez, o servo de Eliseu pudesse ver o sol refletido em suas espadas afiadas. O coração dele estava cheio de medo, mas depois o servo quase não pôde crer no que ele via. E o que ele viu naquele dia, certamente, recordaria pelo resto da sua vida. E como Eliseu e o seu servo chegaram ao ponto de estarem rodeados pelo inimigo do povo de Deus. Qual foi a coisa extraordinária que o servo viu? A história nossa de hoje começa lá na Síria. Os sírios haviam sido inimigos do povo de Deus por muito tempo. E os dois países estavam se enfrentando por muitos anos. E o exército sírio havia invadido Israel algumas vezes, tomando controle de mais e mais terras. E agora, o malvado rei da Síria tinha um novo plano. Ele queria ter um acampamento secreto perto da fronteira com Israel, para que pudesse fazer um ataque de surpresa, no exército de Israel. E o plano do inimigo foi feito para derrotar o povo de Deus. E ele disse aos oficiais onde queria que o exército acampasse. Provavelmente, ele deve ter dito, o exército de Israel vai ficar surpreso quando chegar ao lugar secreto e o nosso exército aparecer de repente e atacar eles. E o exército sírio esperava em seu lugar secreto para atacar Israel de surpresa. E o plano do inimigo foi feito para vencer o povo de Deus. E nós também, crianças, existe um inimigo hoje que tem um plano de vencer o povo de Deus. Ou seja, você e eu, que já temos Jesus no nosso coração, nós fazemos parte do povo de Deus. Então, você sabia que o plano do inimigo é vencer você? É me vencer também? Esse inimigo se chama Satanás ou diabo. Ele odeia você, porque ele odeia Deus também. Ele não pode impedir você de crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Então agora ele quer te vencer, fazendo que você viver de modo que não agrade ao Senhor. Mas Jesus é o seu Salvador, então confie nele que ele pode proteger você. O nosso inimigo Satanás procura nos vencer incentivando a nossa inclinação para o mal, para fazer aquilo que desagrada a Deus. Mesmo que agora o Senhor Jesus viva em você, Satanás vai tentar você para que você desobedeça a Deus. E você ocasionalmente vai vencer a tentação, porque nós somos pecadores. Satanás, ele está querendo estragar a nossa amizade com Deus. Ele também tenta vencer você colocando dúvida no seu coração, na sua mente, sobre se você realmente é filho de Deus, ou distraindo você na hora que você quer ler a palavra de Deus, ou na hora que você vai orar, ou desanimando você e fazendo você acreditar que não pode ter vitória sobre seus atos ou pensamentos pecaminosos. E às vezes, coisas difíceis acontecem em nossa vida, como acidente ou doença, ou talvez existam pessoas que procuram te agredir fisicamente, como gangues, aí na sua vizinhança, sempre tem aquele menino que se considera o melhor do bairro, o melhor da turma, gosta de procurar encrenca com todo mundo, ou talvez um adulto
queira agredi-lo, fazer mal a você de alguma maneira. Muitas das vezes, certas coisas acontecem somente porque vivemos num mundo ruim e caótico e pecaminoso. Mas Satanás pode usar essas situações para vencer você, fazendo você ter medo ou se esquecer de Deus. Satanás, ele é um inimigo poderoso. Seus ataques são tão fortes que é impossível que você possa vencer por si mesmo. Entretanto, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus vivendo em você. E a Bíblia diz: aquele que está em vocês, ou seja, o Espírito Santo de Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Tá aqui, ó, em 1 João 4:4. Você que já tem Jesus e é um filho de Deus, confie que Deus pode proteger você. O plano de Satanás para vencer você não vai ter sucesso se você sempre confiar em Deus e saber que Ele está do seu lado. Por isso que eu falo todas as vezes no começo do vídeo, que se você tiver Deus, Jesus e o Espírito Santo do seu lado, tudo flui mais fácil, porque Ele está aí para te proteger, para te guardar e para te ajudar a fazer o que é certo e vencer as astutas ciladas do inimigo. Então, Israel tinha um inimigo que fez um plano para vencê-lo. Mas será que o inimigo vai conseguir vencer o povo de Deus? O exército sírio esperava em seu lugar secreto para fazer o ataque de surpresa. Enquanto o rei da Síria estava, armando, ocupado lá com seus planos secretos, armando armadilha para o povo de Israel, nosso Deus onisciente, que sabe tudo, estava ocupado dizendo esses planos para seu profeta Eliseu, que estava em Dotã, não muito longe do palácio do rei em Samaria. E de alguma forma, Deus fez com que Eliseu soubesse onde o inimigo estava de tocaia. Imediatamente, Eliseu enviou uma mensagem ao rei de Israel, avisando para que ele não levasse seu exército ao lugar onde os sírios estavam esperando para atacá-los. E o rei de Israel, então, enviou um soldado ao lugar indicado para ver se o que o profeta estava falando era verdade, E quando o soldado voltou, ele disse ao rei de Israel que os sírios realmente estavam acampados, tal como o profeta Eliseu havia dito. E como o exército de Israel não apareceu, o rei da Síria e seu exército foi para outro local secreto, mas Deus revelou a Eliseu o novo local. E outra vez ele foi e avisou o rei de Israel. E o rei da Síria continuou, levando o seu exército para novos locais, para armar emboscada. E cada vez que ele fazia isso, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu ia e avisava o rei de Israel. Aí você pode imaginar como o rei da Síria estava frustrado, não podia entender, Ele não entendia como Israel sempre descobria sobre seus locais secretos e frustrava os seus ataques de surpresa. Ele só podia chegar a uma conclusão, que tinha um traidor no meio do seu exército. Alguém estava contando os seus segredos para o povo de Israel. E o rei da Síria, foi e juntou os seus soldados, e declarou: alguém nesse exército está nos traindo. E eu quero saber quem é o traidor. Vamos, manifeste. Vai se manifestar quem é que está aqui como traidor e indo contar tudo que a gente está fazendo aqui para o exército inimigo, lá o exército de Israel. E eles estão se livrando das nossas emboscadas. E o rei não se deu conta de que era Deus quem estava ajudando Eliseu e o povo de Israel, porque ele não acreditava no único Deus verdadeiro, e por isso, ele não se dava conta de que era Deus quem estava ajudando ao povo, e ele exigiu que seus homens apontassem quem era o traidor. Por fim, um dos soldados falou: nenhum de nós, majestade.
É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor fala lá no seu quarto. Ele conta para o rei de Israel. Aí o rei da Síria, o quê? Tem um profeta lá que está contando tudo o que eu estou fazendo? E ele ficou furioso. Como esse profeta se atreve a destruir os meus planos e os planos do meu exército? Ah, o rei ordenou. Descubra onde é que esse profeta tá para que eu mande capturar ele. Eu quero ver, vou capturar ele, vou trazer ele prisioneiro, eu quero ver ele abrir a boca e contar lá para o rei de Israel o que eu estou fazendo. Só que quando foi informado, né, os soldados procuraram saber onde é que Eliseu estava. E aí eles descobriram que Eliseu estava vivendo em Dotã. E o rei mandou um grande grupo de soldados com cavalos e carruagem para cercar a cidade de Dotã, aonde estava o profeta Eliseu. E ele deve ter pensado, esse profeta não me escapará do meu exército. Agora eu quero ver esse linguarudo dar com a língua nos dentes. Vou colocar um fim na sua interferência de uma vez por todas. E o exército, né, sírio chegou adotando de noite. Eles foram fazer a emboscada de noite. E tomaram suas posições nas montanhas e cercaram completamente a cidade, as suas entradas, né, as estradas de entrada para Dotã. E esperaram chegar de manhã cedo. E bem cedinho, né? O servo de Eliseu, que estava junto com ele, viajando ali para Dotã, acordou, se espichou, né? Limpou seus olhos, levantou. Quando ele firmou os olhos assim, bem cedinho, né? Enquanto ele bocejava e espreguiçava, ele olhou assim para as montanhas e viu assim um brilho assim de um metal, né? O sol com certeza deve ter batido no escudo, na espada de algum soldado, e ele viu aquele brilho assim estranho. Aí ele foi, limpou o olho. Quando ele firmou o olho, ele olhou para as montanhas, ele viu um monte de soldado. Olhou para a entrada da cidade, a estrada estava cheia de soldado. Para todo lado que ele olhava, para o norte, para o sul, para a esquerda, para a direita, soldados sírios. E ele deu meia volta e viu que estava completamente cercado. E seu coração deve ter o quê? Disparado de medo. E ele correu, né? E foi acordar o profeta Eliseu. Falou: meu senhor, nós estamos cercados, o que faremos? O exército sírio cercou toda a cidade. E Eliseu estava lá, calmo, tranquilo. Não tenha medo, meu servo, né, Geazi? Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Aí o servo falou: mas como, profeta? O exército de Israel não está aqui para nos salvar. Como é que eles vão nos salvar se eles nem sabem que a gente está aqui em Dotã? Eu não estou vendo soldado israelita aqui, eu só estou vendo soldado sírio. E o servo deve ter ficado confuso, né? Como o profeta Eliseu pode estar tão calmo quando o inimigo está pronto para nos atacar? E o que ele quer dizer com que o que está conosco é maior do que o exército da Síria, se eu não estou vendo nenhum soldado para guerrear por nós? Não há ninguém aqui que possa nos defender. E aí muitos pensamentos ansiosos devem ter passado na mente daquele servo, né, preocupado. E Eliseu podia ver que o seu servo não entendia, né, que Eliseu não estava confiando na sua própria força ou no exército de Israel para defendê-lo do ataque do inimigo. Ele estava confiando porque Deus o protegeria. E ele não estava confiando na sua própria força. Aí o servo de Eliseu não entendia como é que eles poderiam ficar firmes contra o inimigo. E Eliseu queria que o seu servo visse que a proteção de Deus era verdadeira. E aí ele orou ao Senhor: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então a Bíblia diz aqui, ó, que Deus abriu os olhos do rapaz e ele viu com
espanto um outro exército que até agora ele não tinha visto. Ao redor deles havia muitos cavalos e carruagens brilhantes. Não era o exército sírio, mas era um exército de Deus. Eram cavalos e carruagens de fogo. Deus tinha colocado uma guarda celestial ao redor de Eliseu e de seu servo, prontos para lutar por ele. E você acha que o servo agora estava com medo? Ah, agora não. Agora que ele veio e falou: ah, Senhor, então tem razão. Ah, aquele exército lá, perto do exército do Senhor, ah, é fichinha, isso não é nada. Aí, com certeza, agora ele podia confiar que Deus o protegeria, né? Porque ele sabia que estava ali o exército mais poderoso de todos, o exército de Deus. Mas é possível que ele ainda tenha pensado que a proteção de Deus ficaria evidente quando os exércitos se enfrentassem e os sírios fossem derrotados. Ele não poderia imaginar o tipo de livramento que Deus ia dar. Ele ainda não imaginava. E o exército sírio começou a se aproximar. E Deus fez com que o exército sírio, né? Eliseu orou e pediu para Deus, para que Deus cegasse o exército sírio. E então, o exército sírio ficou o quê? Cego, sem compreensão, sem saber onde é que estava. De repente, como se a vista deles escurecesse, fosse de noite, eles começaram a tatear e não se entendia. Um começou a se bater no outro, não sabia onde estava, né? Porque Eliseu orou ao Senhor pedindo isso. E Eliseu disse, né, para os homens, quando eles se aproximaram de Eliseu, ele disse para os homens da Síria: este não é o caminho para a cidade que vocês procuram. Sigam-me e eu levarei vocês até o homem que vocês estão procurando. E o exército cego seguiu Eliseu por 19 quilômetros, crianças. E eles não estavam enxergando, não sabia que quem estava guiando eles era o próprio profeta Eliseu, que eles estavam atrás, e foram seguindo Eliseu. A professora Esther está rindo, que eu imagino, né? Às vezes a gente, assim, dentro do ônibus, nas ruas, a gente topa com algumas pessoas que têm deficiência visual, né? Ou às vezes eles estão com aquela varinha, né? Aquele cajadinho que eles ficam assim tateando para poder não bater em ninguém, não bater no poste, nada. Ou então às vezes está com cão guia ou com alguma pessoa, né? Que às vezes fala: você precisa de ajuda? E aí ele vai, coloca a mão no braço e a pessoa guia. Agora eu imagino um exército com mais de 1000 homens, tudo um segurando no outro ali, aquela fila de cego seguindo o profeta Eliseu. E sabe o que Eliseu fez? Eliseu, né, guiou eles por 19 quilômetros diretamente para a cidade de Samaria, para o rei de Israel. E assim que eles entraram na cidade, né, que eles estavam perante o rei, ali dentro da cidade de Samaria fechado, Eliseu orou novamente e Deus acabou com a cegueira daquele exército. E os sírios se deram agora conta de onde eles estavam, bem no coração do território inimigo. E o rei de Israel viu que Eliseu havia trazido o exército sírio e estava muito emocionado da sua boa sorte. Oh, maravilha! É agora. O que eu faço com ele? Devo matá-los? Devo matá-los? Mato todo esse exército dos sírios? Porque eles não estão tentando já há vários dias fazer emboscada para nos pegar? Agora é a nossa vez? Não. Eliseu falou: você não os matará. O rei costuma matar somente aqueles que fizer prisioneiros no campo de batalha. Aqui não é campo de batalha, então o senhor não vai matar ninguém. Eliseu, ele estava lembrando ao rei que não havia sido ele, e sim Deus quem tinha capturado o exército inimigo. O profeta queria deixar que os soldados vivessem para contar o que Deus de Israel havia feito. E aí Eliseu instruiu o rei a dar de comer aos prisioneiros e depois mandá-los embora.
E o rei mandou preparar um grande banquete, e depois que os sírios comeram e beberam até ficar satisfeito, ele enviou eles de volta lá para a Síria. E os soldados sírios devem ter contado ao rei, né, deles, sobre todas as coisas estranhas que havia acontecido. E o rei admitiu que não podia ter vitória contra o povo de Israel, porque o Deus de Israel e seu exército era poderoso. E aí ele parou de invadir Israel. Então Deus tinha protegido o seu povo e a guerra terminou. Então o povo de Deus foi protegido do seu inimigo não por sua própria conta, ou por sua força, ou por sua habilidade, mas pelo poder de Deus e sua fidelidade. E aí eu pergunto para você aí, criança, você que já tem o Senhor Jesus como Salvador, você pode confiar que Deus pode proteger você. Talvez nessa semana você se veja debaixo de um ataque do nosso inimigo, de Satanás. Talvez seja por pessoas ou situações que podem magoar você, ou talvez por dúvidas, medos, desânimos, ou por seu próprio desejo de pecar. Mas lembre-se que Deus está sempre com você e que Ele tem tudo sob controle. Então, confie que Ele pode te ajudar e diga não para Satanás. Deus ainda tem seus anjos olhando por você e cuidando de você, como o nosso versículo de hoje, ó. Nosso versículo de hoje, ó, é Salmo 91, 11, ó. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmos 91 e 11. Então, ó, muita gente fala hoje sobre anjos e até possuem quadro ou figuras de anjo em sua casa. Mas o que são anjos? Os anjos são criaturas espirituais criadas por Deus e eles têm mais poder do que a gente. Eles servem a Deus e cuidam dos que já creram em Jesus como nosso Salvador. Nós não devemos adorar aos anjos, porque os anjos são enviados de Deus para nos proteger. É Deus quem dará ordem aos seus anjos, ó. Então aqui tá falando, ó, porque aos seus anjos dará ordem ao seu, ao meu, ao nosso respeito. Deus dá ordem para que ele nos proteja em todos os seus caminhos. Então, nós não devemos adorar a anjo, nós não devemos orar para anjo, nós devemos pedir a Deus proteção. Para Senhor, me protege, me livra de todo perigo, me guarda. E aí, você vai pedir para Deus e Deus vai dar ordem para o anjo e o anjo vai vir te proteger. Você que já crê em Jesus e pertence a Deus, seus anjos estão ao seu redor para cuidar de você. Você pode confiar que Deus tem poder para proteger você em qualquer situação. Os anjos cuidam daqueles que pertencem a Deus. E para pertencer a Deus, primeiro, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Então, olha só, às vezes, né, você fala bem assim, ai, mas se eu orar pelo meu anjo protetor, ele vai me cuidar? Não. Quem vai te cuidar de você é Deus. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Mas primeiro, eu gostaria que você imaginasse se hoje fosse o seu último dia de vida aqui na Terra, que você fosse morrer, né? Às vezes o médico falou bem assim, ó, você tá numa doença terminal, você só tem 1 dia, 2 dias, 3 dias de vida. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que quando a vida neste mundo termina, só existem 2 lugares para onde nós podemos ir. Ou ir para o céu, a casa de Deus, ou para o inferno, um lugar horrível de castigo eterno. Se Deus lhe perguntasse, por que eu deveria deixá-lo entrar no céu hoje? Que resposta você daria? Você poderia falar bem assim,
eu fui à igreja ou ao clube para aprender de Jesus. Você pode ter falado bem assim: ah, por que que eu mereço no céu? Porque eu fui para a igreja todos os dias. Você pode falar assim também: ah, eu leio a Bíblia todos os dias, então eu mereço entrar no céu. Ou então você pode dizer: ah, eu oro todos os dias, então eu mereço entrar no céu. Mas a verdade é que isso não é suficiente para você entrar no céu. Ou então você pode falar bem assim: ah, eu dei oferta, eu ofertei, eu dizimei o meu dinheiro, eu ajudei a obra de Deus. Então, se eu fui caridoso, eu mereço entrar no céu. Ou então você pode dizer: ah, eu obedeço todas as leis de Deus, eu obedeço meu pai, obedeço minha mãe, obedeço o que está escrito na Bíblia. Mas tudo isso faz com que eu mereça entrar no céu? Infelizmente, crianças, não. Tudo isso que eu falei para vocês não faz com que você entre no céu. É lógico que isso são galardões, né? Que você aqui na terra, você vai ali praticando e você vai tendo galardão no céu. Mas nada disso faz com que você entre no céu, que você mereça entrar no céu. Deus ama tanto você que fez um caminho para que você possa ser perdoado do seu pecado. Qual foi o caminho? Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para sofrer e derramar o seu sangue para que você pudesse entrar no céu. O corpo de Jesus foi sepultado numa cruz, foi colocado numa cruz, aí depois ele foi sepultado em um túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está vivo no céu. E para entrar lá e ficar para sempre com ele, nós precisamos o quê? Arrepender, e confiar com o nosso coração, né? Que ele fez tudo isso por nós. Então, a única forma que eu tenho de ir morar no céu é crer que Jesus morreu na cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Quando eu creio nisso, eu creio no sacrifício que Jesus fez na cruz, aí o meu coração vai ficar assim, limpinho. E quando você crê, isso confia de verdade no Senhor Jesus para salvá-lo dos seus pecados, ele realmente salva você. Então, no seu último dia de vida na terra, você vai ter uma resposta muito boa para dar a Deus, né? Se ele perguntar para você: por que eu deveria deixá-lo entrar no céu? E aí, você vai dizer: porque eu criei no Senhor Jesus como meu Salvador. Então, todas essas coisas que eu falei aqui, ir à igreja, ler a Bíblia, orar, ofertar, obedecer, tudo isso aqui, são coisas boas e você deve fazê-las. Mas você precisa saber que a única maneira de entrar no céu é crer que Jesus morreu na cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados, que só através de Jesus Deus pode perdoar você. Se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso hoje e agora. Você vai ter essa oportunidade agora. Então, você vai orar junto comigo agora. Querido Deus, eu agora entendi que apesar das minhas boas ações, eu ainda não tenho a minha salvação. Eu confesso, Senhor, que sou pecador, que tenho pensado, falado e feito coisas erradas. Tenho tido algumas boas atitudes, mas eu entendi que a única maneira de eu entrar no céu é eu aceitar e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Por isso, Jesus, eu te convido a entrar no meu coração. Venha ser o meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados para que um dia eu possa ir morar contigo no céu.
Eu creio que o Senhor morreu na cruz para a minha salvação e que o Senhor também ressuscitou, está aí no céu me aguardando. E desde já eu te agradeço pelo sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz. Papai do céu, eu também te peço que o Senhor envie os seus anjos para me guardar, para me proteger, me livrar de situações perigosas, me livrar de pessoas que por acaso queiram me fazer o mal. Coloca seus anjos acampados à minha direita, à esquerda, na frente e na retaguarda. Não só da minha vida, mas também da vida da minha família e dos meus amigos. Por isso te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, criança, você que agora já tem Jesus no coração, fez essa oração comigo, agora você pode cantar essa musiquinha aqui, ó. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger, meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Meu Salvador me pode guardar, de dia em dia me vai proteger, meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Então, tudo nessa vida passa, mas Deus, Ele é o meu guardador, é meu protetor, é o meu ajudador. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje, da vida de Eliseu. Acabou, professora Esther? Não. Ainda temos mais histórias sobre a vida deste grande profeta, deste grande homem de Deus. Mas, por hoje, é essa história que eu trouxe para vocês. E eu quero, assim, dar uma sugestão para vocês, de vocês hoje, né? Quando for orar lá no final do dia, vocês abram a Bíblia de vocês. Ah, professora, aqui em casa a gente não tem Bíblia, não. Aqui em casa não tem ninguém que ainda tem Jesus. Eu acabei de aceitar Jesus, então eu ainda não tenho uma Bíblia. Ah, não tem? Pega lá o seu celular, que no celular lá ó, tem vários... Vai lá na sua Play Store lá e baixa lá uma Bíblia lá. Deve você ficar baixando joguinho, apps que só tem porcaria. Baixa um aplicativo lá, a Bíblia, para você poder estar lendo. E aí você vai fazer a oração do Salmo 91 hoje. Leia o Salmo 91, porque esse salmo é um salmo de proteção. Não é para ficar lá assim, ó, na estante lá assim, ó, da sua casa lá, empoeirando a Bíblia aberta no Salmo 91. Não, é para você pegar o Salmo 91 e ler. Porque olha só, o título do Salmo 91 tá aqui, ó. A segurança daquele que se refugia em Deus. Bom, turminha, entra no nosso canal Virtude Kids de Teen, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que a professora Esther postar um vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Aí curte, comenta, compartilha e ó, faça como prática, tá bom? Quando você estiver assim, numa situação de perigo ou estiver preocupado com alguma coisa, pega a Bíblia e lê lá o Salmo 91, faz essa oração, tá bom? Um beijo para vocês, eu vou ficar aqui te aguardando para o nosso próximo encontro.